Esse é o tipo de situação que divide opiniões, mas que precisa ser analisada além da emoção. Por isso, esse trecho vai muito além do corte em si e ajuda a entender melhor o cenário atual. A Dilma confessou isso, gente. A Dilma, depois da queda dela já, ela confessou, falou, o meu maior erro, eu me esqueci agora quando ela falou, mas vocês podem pesquisar aí na internet, foi uma declaração pública dela. Ela falou, o meu maior erro foi ter criado um projeto de subsídios para todo o setor industrial brasileiro, mas todos eles embolsaram subsídios. O que significa embolsar o subsídio? Significa que o lucro da empresa aumenta, né? Porque você está deixando de pagar um imposto ali, o lucro da empresa aumenta, você pega esse lucro aumentado, joga fora do país ou bota em renda fixa, ou seja, para a gente pagar juros para eles. É isso, tá? Poderia ser feita alguma coisinha? Sim, as coisas podem ser melhores ou piores. Eu admito que assim, é deprimente como os governos do PT que governaram o Brasil aí ao longo, sei lá, de 70% dos últimos 25 anos, não tenha feito nenhum projeto de desenvolvimento nacional em lugar nenhum, nem uma pontinha ali alavancada pelo Estado. Não fizeram. Tá? Mas ninguém vai fazer, né, Gustavo? Brizola. Não tem, qual que é o incentivo para fazer? Olha, se a gente for pensar... E assim, cara, tem algumas questões aqui que tudo isso que a gente estava conversando aqui, eu anotei. Por exemplo, queria te ouvir sobre patente, sobre propriedade intelectual. Sim. Queria te ouvir sobre, no caso do Brasil, se tornar sei lá, um ponto socialista no mundo, quem compraria, por exemplo, da Petrobras, como a gente usaria o lucro da Petrobras se ninguém vai comprar? A gente com certeza ia sofrer um puta do embargo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E eu também queria discutir um pouco sobre como foi a experiência na Rússia, que tu começou falando aí, mas daqui a pouco. Quer saber? Eu não lembro mais qual era o ponto mesmo, vamos numa dessas aqui. Nenhum desses? Do que tu tava falando? Qual que era? O que a gente tava... Você falou das patentes, né? Ranking Revolução. Isso. Puta merda. Revolução Socialista no Brasil. Por que não tem incentivo para fazer o que não fez? Não tem. Significa que a gente não pode esperar, não pode depositar nossa confiança em governantes. O Brizola era um cara bom, você acha? Não tem incentivo. Porque, não? Na China, os caras sabem quem vai estar no poder daqui a 30 anos. Então eles conseguem pensar no bem da China, sabe? No Brasil, tem eleição esse ano. Então, ano passado, os caras já estavam cuidando do que ia falar esse ano. E esse ano tem uma porrada de coisa que não vamos votar esse ano, porque é ano eleitoral e o caralho. Num cenário como esse, inclusive com a possibilidade da reeleição e tudo mais, não tem como. A gente ia precisar de uma mudança na estrutura, me parece. Pelo menos... Aí, tá chegando no marxismo, na revolução. Não, cara. Porque pelo menos não pode ter mais reeleição. Pelo menos. Ditadura. Tá não, reeleição arrombada. Tá. Pelo menos. Então, assim. Geisel. Então, mas eu não sei se isso com certeza não resolve. Porque, beleza, não ter reeleição, qual que é o incentivo? Continua sem incentivo pro cara fazer um plano nacional. Claro. Né? Então, o grande problema no sistema que a gente tem hoje é claro que o PT não ia fazer. Qual que é o incentivo que o PT tem? E que qualquer um tem? Mas eu não entendo porque os Estados Unidos têm eleição e eles são essa potência. Mas, cara, eu tô entendendo que o Igor tá mas... Só esse meu ponto, porque me parece que os Estados Unidos ele também tem eleição, ele também tem essas fachadas aí, eles são potência mundial. Sim, eles são potência mundial e já concentram em si o capital necessário para continuar sendo. Eu tenho um chute, mas vai lá. Ainda que começaram a ser ameaçado agora com a ascensão da China, já estão mudando muita coisa. Mas só para fazer um parênteses aí, depois eu quero voltar nessa questão que você colocou. Qual que eu acho que é o problema? O problema do PT nesse caso é que ele ganha a eleição prometendo para as pessoas, além de explicar a situação é essa e o que nós precisamos fazer é isso. Isso dá muito trabalho. É mais fácil você falar assim, eu tenho a solução, vota em mim. Sim. Vote em mim que eu vou fazer as que a gente estava discutindo no começo, que a gente fala de picanha, fala de não sei o quê. É isso que diferencia que o povo vai estudar de qualquer tipo de organização de esquerda institucional. Existe diferença entre esquerda e direita institucional? Claro que existe. Óbvio que existe. Longe de mim dizer que não existe. Mas são diferenças no marco da institucionalidade. O que os dois fazem? Da esquerda e a direita. As propostas vão mudar. Mas todos dizem, vota em mim que eu vou resolver os problemas do país nos próximos 4 anos. Um diz que vai fazer incentivos A, B, C e D e E naquilo ali que vai fazer a economia vingar. O outro diz que vai cortar imposto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que a economia vai desenvolver. E todos fracassam. Fracassam num grau tal que, olha o mundo é assim, chega a esquerda no poder.
Passa 4 ou 8 anos, a depender de alguns aspectos conjunturais. Estão todos frustrados, decepcionados com a esquerda. Vem a direita para o poder. Passa 4 ou 8 anos, todos frustrados com a direita. Volta a esquerda para o poder e fica nesse jogo de ilusões. O marxista não quer iludir ninguém. Primeiro, ele não diz, eu não vou resolver o problema de ninguém. O marxista, de verdade, fala, eu não sou capaz de resolver o problema de ninguém. Nem o meu partido é capaz de resolver o problema de ninguém. A gente quer transformar a sociedade e quer chamar você para ajudar a construir esse processo de transformação da sociedade e de gestão da sociedade. É uma solução mais fácil? Não, é bem mais difícil. É muito melhor aceitar o discurso da esquerda e da direita, claro. Caralho. Mas só que ela vai fazer experiência com os discursos da direita com o discurso da esquerda. Porque se liga, meu irmão, legal. Genérica. Um terço do Brasil, de maneira grosseira, de maneira grosseiríssima. Sim, sim. Um terço do Brasil é bolsonarista, um terço é lulista e um terço tá aí meio puto com os dois. Isso. Sei lá, vai meio que na onda, né? Pode ir pra qualquer lado. Isso. Se a gente for, beleza. Então teve uma revolução no Brasil. Vamos chamar a sociedade aqui pra gente decidir as paradas. Invade a Vale. Eu mesmo. Mas não é chamar a sociedade. Primeiro, revoluções já acontecem o tempo todo. Em todos os lugares. A gente teve na América Latina, se a gente pegar nos últimos 20 anos, por exemplo, o processo que a gente teve no Chile nos últimos anos, que colocou assim, o governo de joelhos, Brasil, em junho de 2013, que não chegou a ponto de derrubar um governo, mas viemos e convenhamos. Tudo que aconteceu no Brasil depois é inexplicável em junho de 2013. Uhum. Né? Revoluções acontecem porque as pessoas elas ficam lá se iludindo com discursos muito mais fáceis, e você tem razão. Discursos A, discursos B, muito mais fáceis de digeríveis. Até que chega um ponto que ela fica de saco tão cheio que ela fala, eu não aguento mais. As pessoas não fazem revolução porque elas são revolucionárias. Elas fazem revolução porque elas são conservadoras pra caralho. São tão conservadoras que elas vão segurando, até que chega um ponto que explode. Uhum. O que nós e quando ela chega a um ponto que explode, tá? Quase sempre, quando você toma as ruas, quando as coisas paralisam, greves gerais, produção paralisada, as pessoas criam organismos para poder saber o que elas vão fazer naquele processo. Quase sempre. O Brasil, o processo foi bem incipiente, mas chegou a ter as tais assembleias populares horizontais e etc. Quando isso aí se alastra para o sistema produtivo, você tem que definir o que você vai fazer naquele local de trabalho que você acabou de paralisar. O que nós marxistas queremos é ter força suficiente, e temos acordo que estamos longe disso nesse momento, inclusive eu e a organização a qual faço parte, que é o PSTU, força suficiente para disputar a consciência das pessoas, para falar assim, olha, sabe o que você acabou de fazer? Você tem que continuar com isso aí. Sabe o local de trabalho que você acabou de tomar conta dele? Você já produz, já faz todo o trabalho que tem aí em cima. O cara que está lá em cima, que é um acionista genérico de empresa, é só um parasita. Ele não produz nada aí dentro, ele não desenvolve nada aí dentro, ele não tem nem as ideias, que são outros que têm as ideias. A gente tem que só arrancar esse parasita, que não é o carinha que tem a padaria, que tem podcast e etc. Não, estamos falando de caras que movimentam, gente, centenas de bilhões de dólares. É uma quantidade de recursos que é assim, a riqueza do Brasil sendo movimentada por 200, 300 pessoas no mundo, por cada uma delas. Nós não precisamos desses caras. Nós vamos ter desafios enormes. Então, quais vão ser as tarefas que vão estar dadas a partir daí? Vai depender de um monte de questões, evidentemente. Né? Quais setores nós vamos nos aplicar enquanto algo que pode permitir o Brasil produzir riqueza, inclusive para ter acesso à riqueza do exterior? Vamos ter que analisar. A inteligência artificial que eu estou falando aqui é um exemplo, meramente. Tá? Vamos sofrer boicote de empresas lá fora? Provavelmente, mas eles também precisam do que é produzido aqui. Vocês acham que depois da Revolução Russa 17, eles tentaram fazer um embargo total à Rússia, mas não deu. O pessoal precisava do trigo da Ucrânia, precisava dessas coisas todas, entende? Aí você vai ter que fazer os acordos que foram os melhores que você conseguir. Agora, não esqueçam de uma coisa, sempre que uma revolução é exitosa, ela se alastra, igual pavio. Que é isso que vocês falam, a dificuldade de ver algo material e palpável em que se ancorar. Tão logo a Revolução Russa aconteceu, é porque foram derrotadas, mas você teve na Alemanha. A Alemanha passou por 2 revoluções. É isso que leva Hitler ao poder. O medo do comunismo e dos setores dominantes ficou tão forte que eles falaram, esses nazistas aí vai ser dureza, mas é melhor isso aí do que o que ameaça, né, todo o controle que eu tenho em cima disso. Teve revoluções na Hungria, na Finlândia. Partidos comunistas foram criados em 150 países do mundo, já com milhares de militantes. Né?
Aí o que acontece? Foi tão forte esse processo, mas tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o mundo inteiro se voltou para destruir a Revolução Russa. Eu desafio aqui qualquer historiador, me dê uma causa para o fim da Primeira Guerra Mundial que não seja a Revolução Russa vitoriosa. A Alemanha foi derrotada em alguma batalha na Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram disso? Eu estudei pouco Primeira Guerra. Mas intuitivamente, vocês lembram disso? A da Alemanha ser derrotada em algum momento? A Alemanha estava dentro da França. O exército alemão tinha se expandido até uma certa altura da fronteira francesa e ficou aquela guerra de trincheiras que não saía de lugar. A Revolução Russa abriu um pavio revolucionário dentro da Alemanha. E depois que a Revolução aconteceu, eles falaram assim, olha, isso não vai durar 3 semanas. Depois isso não vai durar 3 meses. As pessoas gostam de número cabalístico, né? Eu não sei por que o 3, mas assim foi. Isso vai durar 3 anos. Quando eles viram que era para valer, eles terminam a Primeira Guerra Mundial, eles armam um exército interno altamente documentado. O Japão mandou mais de 70 mil soldados para dentro da União Soviética. A Inglaterra e França mandaram só 2, 3 mil, porque os primeiros batalhões que a França mandou, os caras estavam se voltando contra a França a favor da Revolução Soviética, dos soldados franceses. Você tem documentação... É bem a cara do francês mesmo, curte uns comunistas. Né? Não, você tem documentação de general francês falando, mandem dinheiro e armas, mas não mandem mais exércitos e batalhões franceses para dentro da Rússia, que nós vamos estar trazendo a revolução para dentro da França. Tinha o padre do Age of Empires que convertia os caras lá dentro. Viagem, entendi. Isso tudo, gente, altamente documentado. Vocês podem procurar historiadores aí que nem marxistas são. Tipo, sei lá, eu sempre sugiro o Marc Ferraud, que é um cara aí, uma escola histórica bem tradicional aí da França. Então deu merda no experimento russo porque a gente matou ele. Aí depois o que acontece? O mundo inteiro se voltou para sufocar aquilo ali. Tá bom. Mas os capitalistas que mandaram isso, por meio dos seus países, embargos por meio de seus países, seus estados, se termina a Primeira Guerra. Inglaterra, França com mais peso, Japão, todos aqueles que estavam ali na Primeira Guerra Mundial agora se voltam em cima de um país que era atrasado. A Rússia comparada tão era atrasado que a boa parte do capital que atuava dentro da Rússia era francês, antes da Revolução 17. Tá? Era o império do tempo da sua extensão, da sua força histórica. A Rússia era um país importantíssimo, a Rússia dos czares. Mas ela já vinha na decadência há quase 2 séculos. Não é a Rússia lá de Napoleão mais, né, de um século antes. Tanto que tinha perdido uma guerra para o Japão no início do século XX. Que vai desembocar depois na Segunda Guerra. Então, na época, eles estavam vivendo meio que o que a gente está vivendo hoje. Isso. Muito estrangeiro claro dentro que do país. Tem especificidades, né? Tem uma Apple lá dentro da Mas desse ponto de vista da Rússia, decadência interna, de um país que estava se descendendo da divisão internacional do trabalho, com certeza. Vivia um processo análogo ao do Brasil. Ainda que fosse um país que era um império, que tinha várias nacionalidades dentro dele, controlada por um imperador, né? Então, o mundo inteiro se voltou para a Rússia e perdeu. Eles venceram a guerra civil, eles criaram um exército do nada. Toda aquela infraestrutura que existia pré-Rússia de 17, ela foi totalmente desmantelada. Eles tiveram que criar. A participação popular foi tão forte que você conseguiu criar um exército vermelho do nada, você conseguiu vencer uma guerra civil contra as principais potências do mundo. Só que o país saiu tão destruído, tão esfacelado, tão arrebentado da guerra civil, que isso favoreceu um processo de burocratização interna total. Se você pegar a lista das pessoas que participaram da Revolução de Outubro de 17, 98, 99% morreram. Tá? Você vai olhar, morreram durante a guerra civil. As pessoas que participaram do processo morreram. O país terminou dilacerado. E ainda para ajudar... Sem a elite intelectual, tá dizendo? Sem a elite intelectual, não, tá dizendo? Intelectual não. Elite de ativistas mesmo, de pessoas que participaram diretamente do processo. Era o cara que estava mesmo envolvido. A Revolução de 18 se paralisou todo o sistema produtivo da Rússia. Foi paralisado, com participação dos operários direto, dos camponeses direto. Os soldados participaram ativamente. Não era elite intelectual não, sob nenhuma hipótese. Qual que era o principal ponto de revolta dos trabalhadores? Era dessa influência internacional ou do esquema de trabalho dentro do próprio país? Era alimento, que se materializou na palavra de ordem pão, ou seja, paz,
queriam o fim da guerra, e olha que esses mesmos trabalhadores, 3 anos antes, defendiam a guerra, a vida. Não, eu quis perguntar qual foi o estopim para os trabalhadores quererem a revolução. Isso. O que era? Alimentação, fim da guerra e reforma agrária. Mas aí tinha alguma coisa a ver? Eles perceberam que eles estavam sendo usurpados por alguém, pelos burgueses ou pelas potências internacionais? Qual que era o... A situação ficou tão extrema, porque a Rússia entrou numa guerra, imagina um país como o Brasil entrando numa guerra mundial. Para dar uma analogia aqui. Então, tem um contexto da guerra na Revolução? Tem, claro que tem. A Rússia estava dentro de uma guerra mundial, onde os outros países eram tecnicamente muito mais avançados que ela. E olha que a maioria dos russos defenderam a entrada da guerra no começo, da população da Rússia. Mortos em massa, perdiam todas as batalhas. Infraestrutura totalmente destruída pela guerra. E os esforços da capacidade produtiva eram todos esforços de guerra. A população começou a morrer de fome, não tinha acesso a pão, começaram a querer a paz e o governo se recusava, porque já tinha acordos com a França, que tinha o principal capital lá dentro, etc. Fizeram a Revolução em fevereiro, que era uma revolução de perfil capitalista, não czarista, assim, do perfil mais liberal. Mas liberal no sentido mais amplo da palavra, tá? Não é o liberalismo de Ancaperd, não. Liberal no sentido de liberdade política, no sentido de ter eleições livres, de ter uma assembleia, de ter um legislativo. Acabar com a monarquia. Acabar com a monarquia, que era o czar, que estava há 300 anos no poder. O czar é derrubado em fevereiro, se conformou um governo provisório, tinha um monte de organização lá que assumiam o governo, tipo PT, PSOL, que eles tinham uma coisa mecânica na cabeça deles, que eles falavam assim, isso aqui agora é a época do desenvolvimento capitalista na Rússia. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram os liberais e botaram dentro do poder. Os liberais não participaram do processo revolucionário, não eram conhecidas as pessoas que estavam na rua, mas eles falaram, agora é a época do desenvolvimento do capitalismo da Rússia. E botaram eles lá no poder. Mantiveram a Rússia na guerra, todos os problemas persistiram com o governo provisório, e só em meio a esse processo, uma atuação consistente, contínua, os bolcheviques conseguiram convencer a enorme maioria da população que aqueles organismos que eles tinham criado durante o processo revolucionário é que tinha que assumir o poder. E depunha não só o governo, depunha o Estado que existia, construía outro, sob essas bases. Então teve outra revoluçãozinha depois da... De outubro, da foi a principal. revolução. Tá. Então, teve uma que derrubou a monarquia. E depois a Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro tinha uma adesão popular tão grande, mas tão grande, que eu insisto, as estatísticas divergem entre 6 e 8 mortos. A de fevereiro, que derrubou o czar, não. Essa teve algumas centenas de mortos. Tá, entendi. Tá. Tá? Agora eu me organizei aqui. Isso. Eu achei que tinha sido só a que matou a família imperial lá. Não, a família foi eu li morta esse depois. A família foi morta depois. Na verdade, isso é um enigma historiográfico, para ser bem sincero. Eu li um livro lá do que relata todo o fim dos czares lá, como é que eles moravam naquela casinha lá, os soldados torturavam, matou o filho, uma crueldade. Né? A história oficial dos bolcheviques é o seguinte, a história oficial que os próprios bolcheviques contavam, tá? A família do czar, ela estava presa, ela estava numa casa, uma casa muito boa de que se passar, mas cercada, fechada, né? E o czar ia ser julgado. O czar ia ser julgado. Muito provavelmente iria ser acusado da morte, tá? E justíssimo. O czar mandou metralhar oficialmente na Revolução de 1905 5.000 operários na frente do Palácio do Governo. Mas só o czar ia ser. Acontece que o Exército Branco, ele estava... que é o Exército Branco, a Guerra Civil é o grupo que foi financiado pelo mundo inteiro, já estava prestes a tomar essa cidade onde o czar estava preso. E aí o comitê local, vendo que o czar estava prestes a ser resgatado, deliberaram na hora que toda a família real fosse executada. Mas tem historiadores sérios que defendem que eles, na verdade, eliminaram só o czar, pegaram a czarina e os filhos, colocaram nomes falsos e mandaram para a Alemanha com a condição de que eles nunca mais iriam aparecer publicamente como sendo da família do czar. Tem historiadores sérios que defendem isso. Tá? Que não são marxistas, nem são bolcheviques, nem nada. Tem um livro em português traduzido que defende essa tese do Marc Ferraud. Não me lembro agora o nome, se procurarem aí vocês vão achar. Que defendem que, tirando o czar, o Nicolau II, que toda a família, na verdade, ela foi poupada. Só que os próprios bolcheviques divulgaram que os eliminaram. Por quê? Porque existia todo um misticismo em torno da família do czar. Vocês não fazem ideia.
Sim. Os eventos de festas públicas, tipo assim, multidões camponesas achavam que se encostassem no kizar seriam curados. Aham. A Revolução de 1905 começa com os kizar, com a população estando contra os patrões e proprietários de terra, principalmente, e achando que o kizar é que estava mal informado sobre a situação deles, indo para o palácio, com um padre liderando e com a carta, o manifesto escrito, que era como se estivesse informando para o kizar da situação deles para serem socorridos. E são recebidos a metralhadoras com milhares de mortos. Então, assim, os bolcheviques sempre divulgaram para não alimentar esse misticismo de que a família do kizar ainda Ou até poderia uma estar por ali. perseguição, né? Futura perseguição. Além disso, né? Além disso, a família se preserva. Mas isso é uma hipótese, tá? Ele tem muitas. Não tem nenhuma evidência concreta da morte deles, tirando o kizar principal. E esse historiador encontra várias evidências de que isso teria acontecido. Mas também é uma hipótese, uma teoria, vamos chamar assim. Cara, a gente falou aqui um pouco, você falou lá no começo, eu queria te ouvir um pouco sobre propriedade intelectual, cara, patente. Sim. O que tem escrito nos pensamentos de Marx sobre isso, cara? Não, na verdade eu quero saber o que você pensa sobre isso. Marx, na verdade, trata muito marginalmente desse tema, tá? Porque na época, ainda não tinha generalizado, na época de Marx, essa questão do capital aberto. Isso existe desde o século XVII, tá? 16, 17, mas não de forma generalizada na sociedade inteira. E as empresas eram de capital fechado, as patentes ficavam para aquelas empresas de capital fechado, isso aí era menos discutido assim, publicamente e tudo, mas ele menciona assim, no livro 3 do Capital e tudo. Isso é um tema fundamental em que sentido, gente? As pessoas pensam em patente, elas pensam o seguinte: se eu tiver uma ideia, eu vou gravar uma música e vou ter direitos autorais sobre a minha música, e é legítimo que você tenha. Eu vou fazer uma obra de arte, eu vou ter direitos sobre a minha obra de arte, e é legítimo que você tenha. Eu vou escrever um livro e vou ter direitos sobre o livro, é legítimo que você tenha. Não é disso que a gente está falando. O que move o capitalismo, primeiro, são descobertas que envolvem investimentos tão grandes que, primeiro, eles não são individuais de ninguém. Então, o desenvolvimento de um novo semicondutor foi feito por qual fulano? Não, são feitos por milhares de fulanos lá dentro da Taiwan Semicondutor. E quem fica com a patente disso aqui? Se você desenvolver uma coisa nova, a Taiwan Semicondutor, a Samsung, as grandes empresas que produzem semicondutor. O que é a patente nesse caso? Não é garantir para o indivíduo que ele tenha um recurso que o remunere, o bonifique de alguma forma por aquilo que ele fez. Na verdade, os indivíduos que fizeram isso só ganham seu salário. A patente que nós estamos falando aqui é o segredo comercial do grande capital, que garantem os monopólios que reproduzem a sociedade capitalista com os mesmos como sendo dominantes, os mesmos indivíduos, os mesmos países, as mesmas figuras. Isso aí estamos falando inclusive de indústria farmacêutica. Sim. Sabe uma coisa que assustou quando a gente preenchia a base de dados para fazer esse anuário aqui? A quantidade de empresas que surgiram no século XVIII, XVII e XIX, que são as maiores de hoje. Claro que quando você vai para novos ramos de produção, indústria digital, aí tudo bem, são empresas das últimas décadas. Quando você vai para a farmacêutica, para esses setores, bancário, são empresas que surgiram no século XVIII e XIX, na enorme maioria das vezes. Ocasionalmente, a China teve condições muito favoráveis para conseguir ascender, mas com trabalhadores com situações fodidas lá na China e tudo mais. Sim, teve condições muito favoráveis, também teve um projeto, conseguiu. Isso é exceção da exceção. E mesmo isso a China fez, não foi por mérito do governo, puro e simples. Ela teve condições que não dependeu do governo. Por exemplo, a China viveu num momento histórico que teve uma revolução tecnológica que permitiu que toda a produção mundial de eletrônicos de ponta migrasse para um lugar só do mundo e dali fosse distribuída para o mundo inteiro. E eles avaliaram que lá era o lugar mais lucrativo, que tinha na época os salários mais baixos. Então ela se beneficiou de um contexto que a indústria desse setor do mundo inteiro, a produção era na China, não o capital. Hoje isso não existe mais. A nova revolução tecnológica que está hoje colocada hoje, o centro da produção fica nos países sérios mesmo, que é software. É a indústria digital, é as redes de e-commerce, é os streams que dominam a comunicação, são os softwares que nós usamos nos nossos celulares, a inteligência artificial. Né?
Então, a questão da patente aí, nesse caso, ela simplesmente garante que legalmente os mesmos continuem sugando o que é produzido no mundo inteiro. Os que sugam continuam sugando. Os que se beneficiam e dominam o sistema continuem dominando. E eles não fazem com nenhuma teoria da conspiração. É o funcionamento legal do sistema. Percebe a diferença de que o marxista faz? O marxista explica o que está acontecendo na sociedade. Você não precisa acreditar em nenhuma teoria oculta. A gente só explica o que é. Só que a gente não explica o que é por uma perspectiva unilateral. Nós juntamos todas as pontas. O que um liberal faz, ele não está mentindo. Boa parte do que ele fala está fundado na realidade, só que tem toda uma parte que ele esquece. E o cara intervencionista, keynesiano, na verdade os petistas são isso, eles são keynesianos. Eles não são marxistas, são o quê? São keynesianos. É um cara capitalista, que nunca foi socialista nem nada disso, mas que tem uma visão de como o capitalismo deve ser administrado distinta do liberal. E normalmente todos eles olham para a realidade, mas de uma perspectiva unilateral. As críticas que o keynesiano faz do liberal normalmente estão corretas. E as críticas que os liberais fazem do keynesianos também normalmente estão corretas. O que nós marxistas procuramos fazer é analisar a sociedade em seu conjunto. E nós não somos revolucionários por escolha. É porque para nós não há outra opção. Quer dizer que pode ter caminhos piores ou melhores para o Brasil para os próximos 10, 20 anos? Pode ter. Pode ser que o Brasil consiga pegar um feixe aí de um setor que está se desenvolvendo, melhorar um pouco a situação, pode ser. Mas os problemas voltam a implodir de novo lá na frente. E aí vem mais instabilidades, essa situação belicosa como nós vivemos hoje, possibilidades de disputa entre potências que hoje são nucleares. Então, mesmo um projeto de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, se for razoavelmente bem sucedido, volta a explodir lá na frente. Exemplo, olha a China. A China já tem 4, 5 anos que está estagnada. A China teve uma crise no setor imobiliário que precisou de uma intervenção estatal brutal para contornar essa crise. As maiores empresas da construção civil na China, privadas, quebraram. Exemplo, Evergrande, que era inclusive dona do time de futebol mais famoso da China até então. E o setor de construção na China é responsável, aqui no anuário a gente mostra, 25% do capital chinês. Os salários na China que cresceram, sim, ali entre 2005 e 2020, já estão há 4, 5 anos estagnados, com qualquer critério que se pegue. E agora o capital chinês precisa sair para o mundo loucamente, E olha que loucura, vocês podem falar assim, mas veja, mas a China tem hoje mais ou menos 400 milhões de pessoas nas grandes cidades chinesas, onde está o grosso da produção industrial, mais ou menos 400 milhões de pessoas, que tem uma renda per capita de 31, 32 mil dólares anuais, que é mais que o dobro do Brasil. E nós temos 1 bilhão de chineses que estão em cidades menores ou no ambiente rural, que inclusive não podem ir para a cidade, porque eles seguram isso na marra e no chumbo. Lá você tem uma migração interna, você tem que ter um rucô, que você precisa de acesso àquilo. Não é que você vai tomar um tiro na cabeça se você mudar de lugar. Mas se você não tivesse atestado legal, vamos chamar assim, você não vai ter acesso à saúde, à educação, a nada. Não vai conseguir nem alugar uma casa em outro lugar. Pois bem. Então meio que tu não pode sair mesmo, né? Então meio que você não pode sair mesmo. Você pode visitar e tal. 1 bilhão de pessoas que tem um PIB per capita que é metade do Brasil. Ora, por que o capital chinês não continua expandindo, então, para esse 1 bilhão de pessoas que é mais rural, que é mais interior? Porque não consegue. E não consegue porque não é eficiente? Porque ele já está com a estrutura... igual o Brasil tem o seu exército industrial de reserva, como nós chamamos, desempregados e no trabalho informal. Tá. O capital chinês, para atender o mercado interno, ele já absorveu toda a mão de obra que ele consegue. Tá bom. Percebe? Então toda a mão de essa obra galera que ele consegue. ela fica mesmo, não tem o que fazer. Eles vão, às vezes tem um trabalho rural, a maioria dela tem propriedade da terra, mas com produtividade baixa. Sim, mas dentro do sistema de vida grosso, ruim. Né? Não são necessariamente pessoas que estão indigentes por aí, não. Não, mas o cara está se virando, ele é um cara da agricultura familiar. Isso que no Brasil se chama agricultura familiar, mas é agricultura de subsistência. Isso, agricultura de subsistência, é o que dizer. Que participa de feiras locais, você está entendendo? O cara se vira. Que tem acesso. Aí o pessoal fala, mas eles ganham só 6 mil dólares anuais, que é menos da metade do PIB per capita brasileiro, para 1 bilhão, tá, de pessoas.
Eu já fiz esse cálculo lá no meu canal. Aí teve uma cidade que eu peguei o dado errado, aí fizeram o maior Huawei, vou lá refazer, vou alterar só essa cidade, vai ficar o mesmo resultado. Tá? Peguei todas as regiões da China, o PIB per capita por região, fiz os cálculos todos, peguei o PIB e fiz o cálculo do PIB per capita. Então 1 bilhão da população chinesa tem uma condição que é metade da brasileira. Aí as pessoas defensoras da China me contestam assim, mas você tem que olhar o poder de paridade de compra. $6.000 lá você compra mais coisa do que você compra no Brasil, nessas regiões. Fala, claro que você compra. Por que o poder de paridade de compra em relação ao dólar é alto? É porque não está na cesta de consumo dessas pessoas produtos de alta tecnologia. Tá? Mais é o quê? Produtos básicos. Tá? Por que $6.000 na Nigéria compra 10 vezes mais do que no Brasil? Porque a cesta de consumo padrão da Nigéria não tem produtos de alta tecnologia, produtos caros, é só produto barato. E veja, a China não consegue expandir o seu capital para dentro da China mais. Não está conseguindo. Porque a empresa dela não consegue dobrar a produção porque ela não vai ter mercado. Ela já chegou no ponto que a sua produção corresponde ao mercado que ela tem. E isso são 400 milhões de chineses dentro daquela China mais desenvolvida. E para ela melhorar a situação dela, ela tem que melhorar o mercado interno. Para melhorar o mercado interno, ela tem que aumentar o salário. Que aí você pode aumentar a produção, que o consumo aumenta. Só que o salário baixo é um dos segredos da industrialização chinesa. Eles vão ter que usar a tecnologia para reduzir jornada de trabalho. Eles estão fazendo o contrário. Usa tecnologia para maximizar os lucros. China, vanguarda da IA e da robotização. Já viram os vídeos dos robozinhos chineses? Na apresentação lá do Ano Novo do chinês. Mais sensacional, emprego. Inclusive. Muito maneiro. Então veja, mesmo que o Brasil consiga, via capitalismo, achar uma brecha e subir um pouquinho aqui, mais para frente esse problema volta a explodir. Isso está colocado para a China, para os Estados Unidos. Condições de vida dos trabalhadores dos Estados Unidos deterioraram para caramba. É melhor que o Brasil? Claro que é. Ainda é melhor que o Brasil? Ainda é melhor que o Brasil. Então, eu queria te perguntar, por que os Estados Unidos é melhor? Por que está sempre em primeiro nesses dados do ranking? Que eles fizeram alguma coisa certa ou é só maldade? Não, do ponto de vista capitalista, do capital americano, é formidável o que foi feito historicamente. Isso não foi coincidência. Tá. Claro que eles tiveram condições propícias para isso também, né? Por vários motivos históricos. Mas isso eu digo. Há países que têm por que se orgulhar da história da sua classe dominante. Não que distribuíram renda, não, exploraram e tudo mais, mas conseguiram fazer com que o país galgasse passos, que subisse. A classe dominante brasileira, por isso que o brasileiro olha para a sua história como sendo uma piada. Porque a gente não tem motivo para se orgulhar da nossa classe dominante. Tanto que o nacionalismo da direita brasileira é um nacionalismo abstrato, vazio. Assim, Brasil, e a camisa, mas... Eles tentam até resgatar umas histórias. Tenta resgatar Dom Pedro II. Lá do Brasil Paralelo eu editei lá, o Brasil, a Última Cruzada. Tentando resgatar Dom Pedro II. Mas não cola, né? Culto. Bonifácio. Não cola. Não cola. Nós não nos referendamos à nossa própria história. E você sabe a história, como a dos Estados Unidos, em vários momentos... Setores populares e setores dominantes, que ainda não eram esses ultrabilionários de hoje, lutaram juntos nos Estados Unidos, por exemplo, contra a Inglaterra, para a sua independência. A independência no Brasil foi um acordão feito em cima. Você acha que... Me parece que no Brasil é assim por método, não por coincidência. Como assim método? A gente... Parece que é importante para a galera... que a gente tenha importante para a classe dominante brasileira, para a elite política, intelectual, financeira, etc., que a gente tenha um capital social baixo mesmo. Que a gente não se reconheça como país, que a gente... não, isso eu não penso, não. Não? É porque para ela subir mais... Olha, isso eu concordo, ela preferia ser maior do que ela é. Não é melhor que o povo tenha pouco pensamento crítico, que o povo conheça pouco da própria história, que o povo... Porque assim se a gente estiver preocupado só em sobreviver, como a gente realmente está, porque o Brasil é foda, é escassez para todo lado. Sim. A gente tem menos tempo para prestar atenção nos caras passando a boiada, a gente tem menos tempo para pensar em revolução, a gente tem menos tempo para ler um livro, seja ele de qualquer corrente filosófica, né? Então, para a elite, me parece vantajoso manter a gente meio burro, meio desconectado, meio sem nos ver como uma nação. Entendo.
Mas é claro que isso daqui eu não sou. Não, concordo. Cientista. Isso que você falou, eu concordo. Mas a observação que eu fazia em relação ao que o Petri colocou é mais na seguinte direção. Houve momentos, por exemplo, na história americana, para pegar aqui como exemplo, que esses setores da elite dos Estados Unidos fizeram um discurso de independência dos Estados Unidos, ganharam apoio popular e fizeram uma guerra de independência. Trouxeram atrás de si setores da população inteira para que os Estados Unidos conquistassem a independência frente à Inglaterra. Houve um momento histórico de uma guerra civil norte-americana onde um sul escravocrata, voltado para a exportação em produtos básicos, onde o norte ganhou uma população atrás de si, reuniu um exército, uniu o norte do país, e mesmo com influência no sul, para uma guerra civil que conduziu os Estados Unidos numa determinada direção. E se o sul tivesse ganhado, eles tinham virado Brasilzão? Isso eu não sei dizer, mas certamente não estavam onde estão agora, né? Talvez teria sido uma Austrália, não vou saber. Bom, sei lá. Pode ser. O Brasil não. As classes dominantes brasileiras sempre conseguiram fazer acordões por cima. Veja, o Brasil fez uma independência que o imperador do Brasil pós-independência era o cara da família real portuguesa, que Dom Pedro I. Mas como assim? Se você acabou de fazer independência com relação a Portugal, como que vem o cara da família real de Portugal para ser o seu primeiro imperador? Vocês percebem? A história do Brasil é um acordão inteiro feito por cima. Quando vem o Brasil República, lá no finalzinho do século XIX, é um outro acordão onde a família real continuam a ser príncipes até hoje e a ganhar dinheiro público. Esses picaretas que vão em podcast aí ficar fazendo apologia da monarquia, que vivem de renda do Estado para não fazer nada, só porque são os príncipes, os herdeiros da coroa. Por quê? Porque a República Brasileira, claro que Dom Pedro II não queria sair do trono, mas foi um acordão, ele voltou para a Europa, de barco. Tá? Com todo um conjunto de pessoas ao redor dele, o servindo, com recurso garantido pela República Brasileira. Essas são as revoluções no Brasil. São os combinadão. Um monte de combinadão. Nunca setores dominantes. E na prática, o que significa? Que esses acordões, o país nunca pôde levar a fundo nem posições capitalistas dentro das disputas mundiais em torno do tema. Entende? Porque todo acordão que você faz, por exemplo, se você faz um acordão com Portugal, ainda que Portugal conceda voluntariamente, mas não é uma guerra. Aqui não teve guerra de Brasil com Portugal. Na América Hispânica teve. Lá tem uma guerra de independência gigantesca. Inclusive tem os heróis nacionais, né? O Bolívar, e dentre vários outros. Quem são os brasileiros? Alguém considera Dom Pedro I um herói nacional? Isso não está, porque de fato foi um acordão. Aí fizeram um teatro do Grito do Ipiranga. Que é uma coisa que até quando é criança, você lê aquilo ali e ri. E que porcaria é essa? O cara saiu de um lugar lá, foi lá pro Rio Ipiranga, tirou espada. No meio do mato, né? No meio do mato, e declarou independência ou morte e volta. E a população nem ouviu o grito dele, estava longe. Mas teve uns conflitos ali, você tá de brincadeiras. Se tivesse tido uma guerra civil séria, as marcas estariam na população brasileira, não era nem nos anais da história. As guerras que o Brasil teve, tanto é que você vai para Rondônia, as poucas, participa de centenas de milhares de pessoas, né? Barão de Rio Branco, lá envolvendo fronteira com a Bolívia, depois todo mundo ir massacrar o Paraguai, são essas coisas. Tem os farrapos também, né? Aí mais locais, né? São mais locais. Repressão a conflitos internos, a rebeliões internas. Então o Brasil teve muitas revoluções, só que todas foram derrotadas. Né? De Canudos, a Cabanada e etc. Rebeliões populares muito fortes ao longo da sua história, mas todas foram derrotadas. E os grupos dominantes no Brasil sempre foram na base do acordão. Então, a história da classe dominante do Brasil é muito mais deplorável. A classe dominante brasileira é uma classe que você não tem capítulos da sua história que você possa se orgulhar. A classe dominante norte-americana, que eu quero que seja combatida, derrotada e colocada abaixo para uma revolução, mas eu reconheço... Pelo menos os caras fizeram alguma coisinha. Tem coisas que você tem por que se admirar. Tá entendendo? Falar, esses caras fizeram algumas coisas grandes e ousadas no passado. Os caras mereceram ter a cara lá no Mount Rushmore. Não é à toa que se tornaram uma potência capitalista dominante. O Brasil não é esse o caso. Né? A classe dominante brasileira é das coisas mais execráveis. Assim, é o parasitismo absoluto da colonização portuguesa aos dias de hoje.